Olimpíada Brasileira tem um período bem maior, mas até 14 anos atrás não existia as coordenações regionais, e hoje a gente tem isso. Então nos 27 estados brasileiros tem uma entidade, uma coordenação regional que traz, vamos dizer assim, a proposta da Olimpíada Brasileira e coordena as diferentes etapas do processo. Aqui todos, tem algum do ensino médio aqui? Na verdade são duas modalidades de Olimpíada, né? Assim, a mais tradicional, a mais antiga, que foi na 14ª edição, ou 20ª brasileira, é a Olimpíada Brasileira, que estava sempre destinada aos alunos do ensino médio. Mais recentemente, agora a gente vai para a 8ª edição, é a 8ª Olimpíada Brasileira de Química Júnior, né? E essa sim específica para os alunos do 8º e 9º ano, que são os finais do ensino fundamental. Eu não estou acostumado, não trabalho com séries de ensino fundamental, enfim, para mim é uma experiência também bem nova, para a gente estar lidando também aqui no Rio Grande do Sul. Isso que é interessante, a proposta da NARA, enfim, os colegas professores que também atuam no ensino fundamental, porque a gente não domina exatamente esse contexto, né? A gente não está acostumado com esse ambiente do ensino fundamental. Então, para nós é um pouco mais difícil lidar, né, a questão de conteúdo, abordagem. Bom, mas o que eu poderia apresentar para vocês? Assim, a ideia, como aqui a gente tem 2 do médio e a maioria do fundamental, vamos começar por ter a maioria. A 8ª edição das Olimpíadas de Química Júnior, né, e aí mudou, né, agora é a 8ª, mas assim, a proposta ela mudou um pouquinho nos 2 últimos anos, a partir do professor Sérgio Mello, que coordena o Programa Nacional. Ele é professor lá da Universidade Federal do Ceará e coordena o processo a nível nacional. E ele, vamos colocar assim, ele determinou, né, ligou a luz lá, que tínhamos que começar a trabalhar com o ensino fundamental. Por quê? Porque é ali que tu começa a lançar a semente, enfim, a química não é vista, não é trabalhada como uma disciplina específica no ensino fundamental, com exceção do 9º ano, né, que talvez um trimestre, né, se trabalhe química especificamente e apresentando como química. E como é que tu vai encantar os alunos do ensino fundamental com isso? Então a proposta de uma Olimpíada, e por isso nos 2 últimos anos, uma abordagem completamente diferente no tipo de prova, de questões, assim, que não é conceito, assim, parte do princípio assim, de conhecimento do dia a dia, do cotidiano. Eu acho que se aproxima muito do que hoje se trabalha, né? Ciências nas escolas, né? Então a proposta das Olimpíadas e aí também do médio, do júnior, vai ao encontro dessa situação, apresentar a química de uma outra maneira. Bom, a Olimpíada de Química, nós temos 800 Olimpíadas acontecendo no Brasil inteiro, de todas as áreas, né? E a gente está ali junto com as outras, as mais tradicionais, as mais antigas, como a física, como a matemática, tem inclusive uma outra abordagem, tem um investimento público pesado na divulgação, então tem uma série de questões ali, e a química ela corre paralelo a esse processo. Nós não temos hoje recursos que nem a OBMEP, que nem a Olimpíada de Física das Escolas Públicas. É uma Olimpíada que tem um recurso lá, que a gente tem uma limitação de acesso, de divulgação, né? Tem patrocinadores, tem tudo, mas fica um pouco mais difícil a gente chegar nas escolas, enfim. O que as coordenações estaduais estão fazendo? A gente está articulando. No Rio Grande do Sul, a gente, paulativamente, desde 2006, as provas só aconteciam em Novo Hamburgo. De 2006 para cá, o que a gente tem? Hoje a gente tem 19 cidades polos, né, de aplicação ou entidades parceiras que coordenam as atividades. Aqui em Frederico, a URI, com a Paula Balestrin, né, que coordena aqui já faz algum tempo, no cabo de aplicação de provas. E a ideia é também que eles consigam disseminar um pouquinho as informações para chegar nas escolas e aonde mais? Nos alunos que a gente quer que a gente atinja, né? Para apresentar, assim, a química e a possibilidade de Olimpíadas de uma maneira um pouco mais palatável assim, para os alunos, né? Mas ainda assim, como é que tu apresenta, o que mais tu apresenta para encantar, além de tornar as ciências, a química mais palatável? Tem uma questão das premiações também, que a gente acha que isso aí é um elemento, é o chamariz ali que dá uma ligada, né? A gente começou a implementar algumas ações. Ano passado para nós foi muito frustrante, porque nós tivemos muitos alunos medalhistas da Júnior, e nós não tínhamos uma estrutura nem financeira para mandar essa gurizada toda medalhista para Fortaleza, que é onde é a premiação, né? Até porque o evento é nacional, não era regional. E foi uma surpresa positiva para nós a quantidade de medalhas, né, que teve. E aí, como é que a gente faz agora, né?
E o nosso papel era coordenar o ensino médio, que a gente, tradicionalmente, desde a primeira edição, vai todos os alunos que são medalhistas para Fortaleza. Aí foi um problema. A partir desse ano a gente está tentando já os nossos patrocinadores, então os medalhistas da Júnior, ouro e prata com certeza vai para Fortaleza, né? A bronze vai depender muito, se é muito bronze daí tem que ver, porque do Rio Grande do Sul para Fortaleza é o estado mais distante, então tem um custo de passagem, tem a estadia, tem o tour cultural que a gente promove, enfim. Então é bem difícil a gente articular tudo, médio, júnior e essa turma toda lá para Fortaleza. Ano passado a gente teve duas experiências bem legais aqui, né, de Frederico, a Mariana e a Giovana, né, que foram para Fortaleza, fizeram muito bonito lá, meu Deus do céu. Foi meninos da Júnior na ouro, que foi a Giovana, por exemplo, eram 3 medalhas de ouro, mas a única medalhista que estava lá presente na sua unidade era a Giovana. Então tem os registros todos, fotografia, enfim, mas a fotografia só registra uma parte do que é aquele contexto todo, né? E ver o Rio Grande do Sul lá recebendo essa medalha, ela levantando o troféu, aquela coisa, o nome dela inscrito no troféu. A nível nacional, o Rio Grande do Sul está fazendo muito bonito, né, assim, os resultados dos estudantes. E Frederico chama muita atenção, porque é uma cidade do interior do estado, né, uma cidade relativamente pequena, e muitas pessoas nunca tinham ouvido falar em Frederico Westphalen a nível nacional, né. E aí, opa, o que está acontecendo nesse município? Que vai 2 meninas lá, medalhistas, enfim, né? Que experiência é essa que está acontecendo? Claro, graças ao também ao fato da gente ter um polo aqui, né? Importante essa atuação dos professores. A partir dessa experiência da Júnior aqui, por exemplo, a gente também assumiu na coordenação regional um pouco esse papel junto com o Sérgio, e a partir do que a gente viu dessas meninas ano passado e da garra que elas tinham para ir para Fortaleza, essa articulação toda, isso também nos tocou muito. Então a gente começou a articular também esse ano outros processos para ampliar realmente a participação da Júnior, porque mesmo com resultados, o número absoluto de alunos gaúchos participantes era muito pequeno. Embora a gente sabe, Rio Grande do Sul, a região sul, sudeste não tem a tradição de Olimpíadas, salvo da matemática e da física, que são mais tradicionais e mais antigas. Mas os alunos em geral e as escolas também não participam muito desses processos. Isso é muito mais comum aonde? Lá no norte, no nordeste, essa participação é tradicional. E se a gente for ver os resultados finais lá, assim, tem muito aluno premiado que é do norte e nordeste. Em alguns momentos, alguns chegaram assim, mas que tipo de Olimpíada é essa que chega lá, no final, só tem cearense, né? Medalha de ouro lá, tinha. Né? É porque é a tradição lá, as escolas têm uma estrutura de preparação, de inserção, só que essa hegemonia a gente está quebrando, né? Algumas pessoas não gostam, mas o Rio Grande do Sul está chegando, o Rio Grande do Sul está chegando junto, né? Tem São Paulo também forte, Minas Gerais está quebrando também essas referências, porque as Olimpíadas estão começando a ter, de química, estão tendo outro espectro também ao longo do Brasil inteiro. Então, na Júnior, para esse ano, a gente está tentando fazer isso. A gente quer mostrar essa possibilidade de um aluno, porque lá a Olimpíada Brasileira está ali agora, é 2015, não vai ser para o outro ano, né? Então, a gente tem feito muitas visitas nas secretarias municipais de educação, num primeiro momento lá no Vale dos Sinos, Vale do Caí, que é próximo ali de São Leopoldo, Porto Alegre e Novo Hamburgo, né? E aí a gente está tentando articular com os coordenadores das cidades polos, a gente também fazer esse espraiamento nas SMEDs das áreas de atuação. Porque hoje, desses 19 polos, assim, as cidades maiores e médias estão contempladas. Agora a gente está abrindo polos em cidades bem menores, né? Mas também é um pouco mais difícil, porque a gente tem um entendimento que a Olimpíada ela tem que crescer, mas ela tem que crescer a gente tem que ter o monitoramento, né, o controle da questão da lisura do processo, porque quando a gente começa a abrir isso para os municípios e para as cidades polos, assim, ó, o processo todo ele tem que ser hermético, assim, tem que funcionar do início ao fim, não pode ter nenhum tipo de problema, né, de questionamentos de resultados. Então a gente tem feito essa introdução das cidades polos, ela foi gradativa. Cada ano que passou desde 2006 foi implementando mais uma, mais duas, mais três, porque tem um termo que a gente... porque a Olimpíada não é um CNPJ, né? Diferente aí de outras atividades. Ela começou com pessoas que tinham afinidade com a questão da química e se dispuseram a trabalhar em cima disso. Hoje não tem uma coordenação estadual no Brasil
não tem exceção disso, e não tem ninguém que trabalhe exclusivamente para isso. Eu, por exemplo, tenho outras atribuições na instituição do trabalho, uma delas é porque eu forcei a barra também, né, e medi lá a possibilidade disso, da gente trabalhar com a questão das Olimpíadas, né, mas também outras atribuições a gente tem. E assim todo mundo é nos diferentes estados, né, e dentro do Rio Grande do Sul, mais ainda nas cidades polo. Né, ninguém aí tem carga horária, disponibilidade, então muito é um trabalho assim de formiguinha, de ceder um espaço do seu tempo. É uma construção um pouco assim, não é muito organizada nessa formalidade de atribuições, de funções, de inserção, né? É tudo um pouco muito nessa questão da gente gostar, entender que isso é importante e lançar mão, abrir mão de algumas coisas e tá aí. Por exemplo, o fato, não é nada hoje nós estarmos aqui, né, para Frederico, não é fácil nós articularmos estarmos nas cidades polos, mas Frederico fica a 440 quilômetros lá de Novo Hamburgo, né? Essa articulação para a gente estar aqui hoje, na reunião da URI, e esse ano particularmente um contexto financeiro, econômico, político completamente averso, com instituições cortando orçamentos e coisas, e justamente no ano em que a gente começou a ampliar a visitação a entidades, a municípios, o recurso financeiro também cortou, né? Então assim, bom, ou tu faz isso um pouco no amor, ou tu quebra o processo, entendeu? E aí assim, nós não podemos quebrar quando a gente começou a construir uma coisa positiva, né? Se a gente cortar agora e parar, a gente vai perder o momento, né? Então a gente decidiu que seria o momento da gente continuar caminhando, né? E aí investir mais pesado esse ano 2015 na Júnior. Nós temos o entendimento que a do ensino médio ela já tem uma percepção um pouco melhor no estado, a gente está trabalhando também nisto, mas ela já tem uma estrutura mais consolidada, as escolas em si já conhecem a Olimpíada do nível médio. E uma preocupação nossa, particularmente, é a questão das escolas públicas, porque até então, as escolas públicas até participavam no sentido de inscrições, né? Aí tu chega nas premiações, cadê as escolas públicas? Some, né? Os alunos, no resultado final desaparecem os alunos ali. Tem uma série de justificativos para que isso aconteça, a gente sabe uma boa parcela, só que a gente não dá para aceitar isso como sendo uma coisa normal, que a gente vai aceitar porque é assim, porque a estrutura é assim das escolas, enfim, a gente não aceita isso, a gente acha que dá para mudar. A Júnior é o primeiro momento porque é muito mais próximo, é município, a gente acha que isso fica um pouco mais tranquilo de trabalhar, porque os municípios, diferente do estado, nossa leitura, tem uma estrutura mais enxuta, que fica mais fácil chegar nos alunos, nos professores. A estrutura, claro, também varia de município para município, né? Mas eu acho que nós entendemos que é um pouco mais fácil. A estrutura do estado, por exemplo, é um pouco maior, é uma máquina um pouco mais difícil da gente incidir, trabalhar. Embora agora nós tivemos uma reunião na segunda-feira na SEDUC, né? Então há um compromisso da Secretaria da Educação, das escolas do estado, de fazer uma ampliação, uma parceria bem efetiva na divulgação, vão estar muito mais efetivamente engajados na Olimpíada de Química. Nós apresentamos o projeto para 2015, vamos ver se isso vai trazer realmente resultado positivo, né? E a maneira como foi apresentada e as tratativas nos indicam que realmente a gente vai ter uma divulgação um pouco melhor, enfim. E não é só participação quantitativa, a gente quer também trabalhar o resultado. Então, a partir disso, nós devemos estar lançando. Vai ter agora uma plataforma virtual, né, para a preparação para a brasileira dos alunos, mas a gente também está trabalhando um ambiente eletrônico para que os alunos que queiram participar da Olimpíada Estadual tenham acesso a uma proposta de estudo paralelo àquilo, né? Quem está organizando isso é o professor Rafael da Unipampa de Uruguaiana, que é parceiro também nosso da Olimpíada. Então ficou com a Unipampa, com o professor Rafael, ele está designado, aceitou a proposta, desafio, e como coordena um grupo de formação de professores, e fortemente ele aceitou a proposta e está organizando esse ambiente virtual também, que vai ficar aberto. Assim, o aluno que quer participar das Olimpíadas, ele vai ter
possibilidade de acessar ali uma série de ferramentas, de conteúdos e tudo mais, para que ele possa estudar paralelamente. Ó, vou fazer as Olimpíadas, eu vou encontrar algum tipo de informação ali, né? Acho que também é um movimento, ele pode ser meio incipiente ainda, mas é uma ferramenta que a gente tem, que é a internet, né? Que a grande maioria dos alunos tem acesso. É o primeiro movimento. A questão presencial fica mais difícil de organizar, porque é um estado grande dos alunos, mas é uma experiência que a gente vai fazer para ver se os resultados começam a aparecer, né? A própria coordenação brasileira tem alguns movimentos também de aproximar essa questão das Olimpíadas. É um projeto da CAPES, né, com recursos da CAPES. O Rio Grande do Sul ainda não está inserido, né? A gente está tentando trazer isso para o Rio Grande do Sul também. Mas é para trabalhar especificamente, e o que tem sido feito nos outros estados, é os professores da rede estadual de ensino, para trazer essa possibilidade de ter uma qualificação dos alunos também. Porque as escolas privadas, em tese, elas têm os clubes de ciência, né? Tem um professor que é designado para preparar os alunos. Tem muitas escolas aí que a gente acompanha tem isso, né? Isso a gente vê muito no médio, né? Aí é óbvio que aquelas escolas vira e mexe os resultados, já vai aparecer o nome das escolas, né? E isso que aqui, eu vou trazer um relato do Ceará, Piauí, por exemplo, vocês não fazem ideia, né? As Olimpíadas de Química, a primeira vez que eu fui a Fortaleza, numa cidade de premiação nacional, nós descemos do aeroporto, passou um ônibus na via, estava no táxi, aluno tal, medalha de ouro na Olimpíada de Química, não sei o quê. Ué, e eu olhava com um outdoor, química, assim, ó, é completamente diferente. As escolas disputam de uma maneira, todas as escolas privadas. De lá para cá, o Rio Grande do Sul mantendo essa linha, tem aparecido. Né? Muitas medalhas de ouro a gente já teve, muitas medalhas de prata, de bronze nacional. A Júnior no início não aparecia, agora mais recentemente está aparecendo, no passado a ouro. A nota mais alta do 8º ano. Eu vi que ele falava dela. A nota mais alta do 8º ano, né? Que foi da Mariana, né? Pô, isso não é por acaso. Não, mas ele está de chamar Mariana. Ah, sim, eu chamo. Deixa eu. Daniel, a diretora do Moncali, e não é por deixa eu dar só uma parte rapidinho sobre essa história, né? Como é que funciona a conta de passe. A Mariana teve agora da matemática em São Paulo, né? Tinha um professor, aquela escola que a gente sabe, né? Que tentou passe mais alguém e aqui não vamos comentar, né? Que o cara vai simplesmente para lá para propor uma bolsa para todos os alunos das escolas públicas. A gente paga tudo para vocês. Todo ano acontece isso. Aí, quando sai a cerimônia, a gente vê que todas as medalhas são daquela escola, porque os alunos são bons, não, porque eles compram Os bons. Que nem o time de futebol. O Inter teve aqui, é difícil, né? Competir os bons acaba no time. E o que acontece, mas não é por isso que a gente vai. Mas é fora da nossa realidade. Totalmente fora. Não, a gente Vamos colocar as nossas meninas destaque aqui na frente, né? As duas medalhas dela. Não, e aí, bom, a Giovana aí tá aí, participou ano passado, né? Com Fortaleza. Aquela, eu acho que até é interessante, não sei se algumas pessoas daqui já te ouviram. Ela morre assim, se ela fala. Oi? Ela morre se ela fala. Não, porque assim, ó, olha, gurias, assim, ó, pra gente que acompanha há tanto tempo, e acompanhar esse processo e ver o reconhecimento nacional, né? Pela cerimônia tem os 27 estados brasileiros participantes. Tem professores, tem diretores de instituições do Brasil inteiro. Tem uma questão da mídia, tem uma questão que fica do histórico, né? Da participação dos estados. Tu vê a Giovana levantando o troféu, o nome da escola, o lugar inscrito. Isso aí é uma coisa que mexe, entendeu? Assim, e é resultado do quê? Do esforço, do trabalho dela, do estudo, né? E com certeza isso mobilizou a gurizada também, os colegas, outros alunos que têm a possibilidade de também conseguir conquistar isso. Então isso não tem preço. Isso só estimula a gente a continuar insistindo nessa tecla que a educação é o caminho, né? A gente tem que achar alternativas para incentivar os estudantes.
E a Olimpíada é uma ferramentinha dentro desse espectro todo aí, e é o que a gente pode fazer no momento, né? É a nossa contribuição, né? E aí ver os professores engajados, que também lançam suas sementes lá, assim, vai se lançando a semente. Em algum momento a gente vai colher esses frutos. Já começamos a colher, mas a gente quer ter uma colheita muito maior. É que nem a colheita da soja do Rio Grande do Sul, assim, né? A maior colheita histórica, né? Porque cada vez se planta mais, com mais qualidade, mais técnica, tu colhe mais soja, né? Essa analogia, obviamente, não tem nada a ver, mas vamos plantar essa questão da educação e colher esses resultados. A Mariana é um exemplo, né? A Giovana é outro, e daqui, local, né? Frederico. Para mim foi uma surpresa muito positiva quando eu vi o resultado da Júnior, porque a gente não participa nas inscrições, não participa do processo. Quando eu não participava, não estava engajado, eu só recebia a listagem. Qual é o nosso papel até então? São tantos alunos da Júnior que vão fazer a fase 2 brasileira. Como o professor Sérgio não conhece a realidade do Estado, ele dizia, olha, Daniel, assim, eu não faço a menor ideia onde é que fica esses municípios, onde é que esse pessoal vai fazer a prova. Eu aprendi, Tupanci do Sul eu não conhecia. Tinha uma menina de Tupanci do Sul que foi medalhista, eu não sabia que existia esse município, eu não sabia, gaúcho. Então, se tu começa a conhecer, assim, onde é que essa menina vai fazer a prova na fase 2? Eu não sei, vou ter que olhar no mapa onde é que fica isso. E aí, o nosso papel até então era passar para o professor Sérgio, assim, a cidade de polo mais próxima é tal cidade. No caso do Frederico não foi problema, não, o Frederico tem polo, né? Mas às vezes tu tem que ver, mas e aí qual é a distância? A criatura vai ter que andar 100 km para fazer a prova. Tu tem que dar um jeito, né? E a Júnior tem uma diretriz do professor Sérgio, da Coordenação Nacional, que é a menor movimentação possível, né? O aluno vai fazer a fase 2, ele vai ter que andar 200 km para fazer a prova e é quase dizer assim, não vai. Vai ser muito difícil um aluno do ensino fundamental ir lá num sábado de tarde fazer uma prova. Isso também nos serviu para aumentar essa questão das cidades polo. Nós já tivemos Olimpíadas brasileiras, que aluno do Alegrete, lá de quase 700 km, fazendo prova em Novo Hamburgo. Então, viajou 10 horas, quase 10 horas de ônibus, né, para fazer uma prova. E aí a imprensa lá, o jornal NH em Novo Hamburgo, né, que foi a cidade onde foi feita a prova, queria entrevistar aquela menina. A menina diferente. A repórter colocou assim, e eu dizia, como assim a menina diferente? Não, aquela menina que viajou 10 horas. Não, mas ela viajou... Não, porque assim, uma pessoa, uma adolescente, né, que viaja 10 horas para fazer uma prova, tem que ser muito especial, né? Não pode ser uma pessoa normal, entre aspas, me colocou, né? Eu tenho que entrevistar essa menina, né, que viajou 10 horas para fazer uma prova de química num sábado de tarde. Pô, isso aí não é normal. Aí assim, poxa, então vamos sentar um pouquinho, né? Convidei o repórter, vamos sentar, vamos colocar um pouco assim, o que é o normal, o que não é, né? As pessoas são motivadas por coisas, né? Por projetos, por sonhos. Então, esse deslocamento para ela não custou nada para ela. Ela fez porque ela realmente queria chegar lá, né? Chegou. Opa, tá aí a Mariana. Tudo bom? Tudo bem. É que essas gurias tudo eu conhecia lá em Fortaleza, na verdade, né? Dá um abraço, Mariana, foi muito bom. Eu achei engraçado que ele estava falando dela e ela do lado, eu não tinha percebido, não tinha visto. Nós fomos, nós somos um gaúcho, nós fomos nos conhecer em Fortaleza. É um troço bem curioso. Não é difícil de entender, mas... E essas meninas fizeram tão bonito lá. Fale um pouquinho deles, de novo, assim, o que foi participar da relação da Mariana? Quem começa? Então, aquela emoção que tem quando tu é aquele troféu, sabe? Tu vê todo mundo batendo palma pra ti, te olhando, tipo, nossa, valeu a pena todo o estudo e muito mais do que aquela medalha, sabe? Uma medalha é simplesmente uma medalha, fica lá guardada. Mas as oportunidades que vêm depois, de fazer outras provas, de ter uma Olimpíada maior. E também todo o pessoal que tu conhece, que tem a mesma vontade de estudar, sabe? Toda a experiência que tu ganha a partir daquele resultado é o principal, sabe? Pra mim, marcou muito isso. Aquela cerimônia foi muito importante, porque lá eu me senti importante, vi que se eu me dedicasse mais, se eu me estudasse mais, eu poderia conquistar muito mais coisas.
como ela disse, e depois para uma internacional. A cerimônia, a viagem foram experiências inesquecíveis. E daí tu chega lá e vê todo aquele pessoal de escola particular, que são os melhores do Brasil, e tu lá do lado deles, sabe? E a oportunidade de conversar com todas essas pessoas, de tu ir num lugar diferente que não conseguiria se não fosse isso, sabe? Então eu acho que vale a pena pelo fato de tu chegar a esse outro nível dessas pessoas, esse outro nível de educação, sabe? É importante. E tem, além da atividade, tem aquela questão, né? Como a proposta da premiação foi participar da solenidade, que é uma cerimônia que acontece numa sexta-feira de noitezinha, 7 da noite, é muito rápido, muito rápido é relativo, né? É relativamente rápida a cerimônia, enfim, mas é propiciar o que é aquele tour cultural, né? Você vai visitar uma cidade tão distante. Fortaleza tem aquelas praias horríveis, aquela coisa toda, né? Então, assim, é propiciar um tour cultural, conhecer os ambientes, né? Desde sempre a gente tem levado os alunos e a ideia é esta, né? Conhecer, aí no site tem as fotos, né? Os passeios de jangada, aquelas coisas todas que eles adoram fazer e que eu acho que enriquece isso também, mostra, né? Que assim, não vão lá. Quantos dias vocês ficaram? 5 dias, né? 5 dias. Então dá para conhecer um bocadinho ali da região de Fortaleza, enfim, né? As praias, diferentes praias, né? Atividades de lazer. Da Olimpíada, né? O custo de passagem. A Mariana não, né? Porque como eu falei, ano passado foi frustrante porque a gente conseguiu mandar a Giovana, que foi ouro. Só que a Mariana foi, essa insistência toda, isso também mexeu conosco, como eu falei. Então, assim, mas nós não tínhamos recurso no passado, porque a nossa Olimpíada era médio. Nós nunca tínhamos mandado alguém da Júnior. Até já tínhamos, mas sobrou recurso, vai. Mas não era o foco era o médio. E esse sim, se nós tivermos 10 medalhistas do médio, nós temos que mandar, porque isto era apresentado assim para os alunos e para as escolas também. E isso então nós bancávamos. Mas desde o ano passado, com esse episódio, a gente ter medalhistas e a gente perceber que tem alunos medalhistas que querem ir e a gente não tem condições de mandar, e isso é muito importante, nosso entendimento, assim, então a gente articulou para 2015 um movimento completamente diferente, né? Até abraçando um pouco a proposta do Sérgio, assim, vamos trabalhar com médio? Vamos, mas vamos voltar um pouquinho antes, porque é na Júnior, é no ensino fundamental que desperta todo o processo também para participar do médio. Então a gente está reorganizando um pouquinho esse contexto, né? Reforçando, atuando bastante também no âmbito do Estado, a questão da Júnior. Qual é a questão de repetir o resultado, mas não só repetir o resultado. A gente fala em resultado final, mas quando eu digo resultado, tem todo esse espectro envolvido, né? De o aluno se sentir estimulado para estudar, para melhorar, verificar perspectivas, né? Que é a questão de vocação, despertar alguns interesses. Esse é, vamos dizer assim, não aparece tanto, mas esse é o mais de fundo que a gente carrega. O resultado é uma consequência do desdobramento dos trabalhos que são feitos. Oi? Ah, sim. Perfeito. Não, tranquilo. Deixa eu abrir um parênteses. Eu vou segurar, mas ali não pode. Só uma coisa interessante que eu gostaria de comentar é que então a Marina, a Giovana teve tudo pago, né? E no caso, daí, para a Mariana e a mãe da Giovana ir, quem financiou a viagem foi a Câmara de Vereadores. E aí eu tenho que fazer um comentário, porque o professor aqui presente, porque nós tínhamos pedido para o prefeito, para a Câmara de Vereadores, mas isso é um processo extremamente complicado, eles não tinham financiado esse tipo de coisa ainda. Então, tinha um evento lá no Afonso Pena, e aí tinha toda a mesa montada, com o prefeito na mesa, e nesse momento, o diretor, quando se falou com o prefeito, naquela hora, na frente de todo mundo, se a prefeitura iria apoiar o evento. E o mais interessante disso tudo, claro, que o prefeito apoiou, e o mais interessante disso tudo é que na Câmara de Vereadores, quando o projeto foi aprovado, isso que acho que foi a coisa mais valiosa de tudo, é o discurso que a Câmara de Vereadores fez. Então nem foi tanto pelo dinheiro que eles deram, mas o discurso que foi feito, que a TVW transmite, que muita gente escuta. Eles fizeram um discurso fenomenal de quanto é importante as Olimpíadas, a participação, e uma vez a Giovana tinha sido lugar nacional, a participação da Fiberica. Então realmente foi muito positivo, todo mundo trabalhou, estava a diretora para fazer o projeto da prefeitura,
Sim.